Giro d'Italia. Você já ouviu falar dessa competição, onde na sua primeira versão, mais da metade dos participantes simplesmente não conseguiu chegar ao fim? Pois é, esse foi o primeiro Giro d'Italia, uma das competições de ciclismo mais tradicionais do mundo. E hoje a gente vai descobrir como tudo começou, com bicicletas de ferro, estradas de terra e um ciclista com a resposta mais sincera da história do esporte. E faremos tudo isso ao mesmo tempo em que treinamos o nosso italiano. Topa fazer essa viagem no tempo comigo? Allora, andiamo! Eu sou Priscila, professora de italiano e criadora do Método Parlo, um método focado na comunicação para que você possa falar italiano com segurança em apenas 6 meses. E se você quiser saber mais informações sobre o meu curso completo de italiano, com videoaulas, aulas ao vivo, aulas de conversação, o link está aqui na descrição do vídeo. Lá você terá as informações completas sobre a nossa nova turma. Agora vamos lá! O que é o Giro d'Italia? Il Giro d'Italia è oggi un evento gigantesco con trasmissione internazionale, tecnologia all'avanguardia e ciclisti professionisti da tutto il mondo. Ma lo sapevi che il primo giro si è svolto nel 1909, il 13 maggio, ed è stato quasi una prova di sopravvivenza? Essa é uma das maiores competições de ciclismo do mundo, juntamente com o Tour de France e Vuelta na Espanha. Já me conte aqui nos comentários, você já ouviu falar dessas competições? Bom, trouxe aqui um trecho de um vídeo onde a gente poderá treinar o nosso italiano ao mesmo tempo que conhecemos um pouco mais dessa história. Será que você consegue entender 100% do que será falado aqui? Sempre compartilho que a base do meu método de ensino é a minha filosofia 30-70, onde 30% dos nossos estudos focamos nos fundamentos da língua, que é a parte gramatical, de estrutura de frases, e 70% fazendo uma imersão na língua, onde pegamos um contexto real e nos aprofundamos nele, podendo ser um trecho de um filme, uma música ou uma entrevista. Ao seguir esta filosofia 30-70, você acelera o seu aprendizado, sendo capaz de se comunicar em italiano com segurança em apenas 6 meses. Muito bem! Vou colocar agora o trecho para você e depois iremos analisar juntos. Atenção! Il primo giro partì il 13 maggio da Milano, organizzato e sponsorizzato dalla Gazzetta dello Sport. Si iscrissero in 166 e partirono in 127. Lo portarono a termine solo 49 atleti. Pensate com'erano le bici. Pesavano una quindicina di chili, alcune anche di più, ed erano fatte quasi tutte di ferro, telaio, ruote e tutto il resto. Avevano un rapporto fisso, lo stesso in salita, discesa e pianura, si doveva pedalare sempre con quello e, se andava bene, un solo freno a tampone che premeva direttamente sulla ruota anteriore, dall'alto. Immaginate di usarle per centinaia e centinaia di chilometri sulle strade dell'epoca. Erano soprattutto sfide di sopravvivenza da una città all'altra. L'arrivo fu una grande festa. Un giornalista intervistò Ganna poco dopo l'arrivo e gli chiese quali erano le sue sensazioni. Famosa fu la sua risposta: "Me brusa tanto il cul". E ti credo, caro Luigi, dopo 90 ore di bici su quelle selle e quell'asfalto è già tanto che non vi abbiano ricoverato. Molto bene, vediamo insieme. Il primo giro partì il 13 maggio da Milano. O primeiro giro partiu no dia 13 de maio em Milão, organizzato e sponsorizzato dalla Gazzetta dello Sport, organizzato e patrocinado pela Gazzetta dello Sport. La Gazzetta dello Sport è uno dei principali giornali sportivi italiani, fondato nel 1896. È noto per la sua copertura approfondita degli sport, in particolare del calcio e del ciclismo, ed è stato il giornale che ha organizzato e sponsorizzato il primo Giro d'Italia nel 1909. Ecco una curiosità. Durante a competição, você poderá perceber que tem um ciclista que vai estar utilizando uma malha rosa, ou seja, uma camiseta rosa.
E por que isso? A competição dura vários dias e o ciclista que está fazendo no menor tempo, ou seja, que está na frente, ele vai utilizar essa malha rosa. E ela vai trocando de ciclista para ciclista, dependendo se eles vão um ultrapassando o outro. Porque assim, como a competição passa por várias cidades, é possível reconhecer quem até aquele momento seria o campeão. E por que rosa? Porque na época o jornal ele era impresso em uma folha rosa. Então eles decidiram colocar essa malha rosa. Molto bene, continuando. Si iscrissero in 166 e partirono in 127. 166 se inscreveram e 127 largaram, ou seja, começaram a competição. Lo portarono a termine solo 49 atleti e apenas 49 atletas conseguiram concluir. Il Giro d'Italia è stato un vero test di resistenza. Ci sono state 8 tappe per un totale di 2.448 km, una media di oltre 300 km per tappa. Então a prova ela é dividida por etapas e ela é muito extensa. Continuando. Pensate come erano le bici. Pensem em como eram as bicicletas. E atenção à pronúncia do si. Nós dizemos ci, bici. Pesavano una quindicina di chili. Alcuni, anche di più, pesavam uns 15 quilos. Algumas até mais. Ed erano fatte quasi tutte di ferro, telaio, ruote e tutto il resto. E eram feitas quase todas de ferro, quadro, rodas e todo o resto. E aqui nós temos a pronúncia do di. Ele tem um som mais duro. Dizemos di ferro. Avevano un rapporto fisso, lo stesso in salita, discesa e pianura. Tinha uma marcha fixa, a mesma para subida, descida e plano. Si doveva pedalare sempre con quello e era preciso pedalare sempre com aquela marcia e se andava bene un solo freno a tampone che premeva direttamente sulla ruota anteriore dall'alto. Com sorte, um último freio de borracha que pressionava diretamente a roda dianteira por cima. E aqui, cuidado com a pronúncia da letra L. Ela tem um som bem marcante. Não é alto, como no português, alto, e sim alto, alto. E antes de continuarmos, se você está gostando, já deixe o seu like e se inscreva no canal para melhorar cada vez mais o seu italiano. Continuando, immaginate di usarle per centinaia e centinaia di chilometri sulle strade dell'epoca. Imaginem usá-las por centenas e centenas de quilômetros nas estradas da época. Olha só o CHI. Em italiano nós dizemos chi, chilometri. Erano soprattutto sfide di sopravvivenza da una città all'altra. Eram, sobretudo, desafios de sobrevivência de uma cidade a outra. E quero explorar com você a palavra soprattutto. Veremos com minha técnica AMI. Se você já me acompanha há mais tempo, já sabe que técnica é essa. É a minha técnica de associação, memorização e expansão. Com ela, memorizar uma nova palavra fica muito mais fácil, pois a colocamos em contextos diferentes. Então, podemos traduzir soprattutto como principalmente. Vejamos em outros contextos. Mi piace la cucina italiana, soprattutto la pasta. Gosto da culinária italiana, sobretudo a massa, principalmente a massa. Dobbiamo essere puntuali, soprattutto oggi. Devemos ser pontuais, principalmente hoje. E continuando. L'arrivo fu una grande festa. A chegada foi uma grande festa. Um jornalista intervistou Ganna poco dopo l'arrivo e gli chiese quali erano le sue sensazioni. Um jornalista entrevistou Ganna logo após a chegada e lhe perguntou quais eram as suas sensações. Ganna foi quem ganhou a competição. Famosa fu la sua risposta. Famosa foi a sua resposta. Mi brucia tanto il cu. Tá queimando muito meu? Exatamente! Então essa foi uma das frases mais sinceras das competições que já aconteceram na Itália. Il grande vincitore del primo Giro d'Italia fu Luigi Ganna.
Ganna vinse il giro con il tempo totale di 93 ore e 48 minuti. E ele continua. E ti credo, caro Luigi, dopo 90 ore di bici su quelle selle e quell'asfalto. E eu acredito em você, caro Luigi, depois de 90 horas de bicicleta naquelas celas e naquele asfalto, é già tanto que não vi abbiano ricoverato. Já é muito que não tenham internado você. Imaginem a cena, tadinho. Mas foi bem sincero, acredito que ele devia estar sentindo uma dor bem grande. Molto bene, agora vou colocar para você mais uma vez e você verá como poderá compreender muito melhor. Atenção! Il primo giro partì il 13 maggio da Milano, organizzato e sponsorizzato dalla Gazzetta dello Sport. Si iscrissero in 166 e partirono in 127. Lo portarono a termine solo 49 atleti. Pensate com'erano le bici. Pesavano una quindicina di chili, alcune anche di più, ed erano fatte quasi tutte di ferro, telaio, ruote e tutto il resto. Avevano un rapporto fisso, lo stesso in salita, discesa e pianura, si doveva pedalare sempre con quello e, se andava bene, un solo freno a tampone che premeva direttamente sulla ruota anteriore, dall'alto. Immaginate di usarle per centinaia e centinaia di chilometri sulle strade dell'epoca. Erano soprattutto sfide di sopravvivenza da una città all'altra. L'arrivo fu una grande festa. Un giornalista intervistò Ganna poco dopo l'arrivo e gli chiese quali erano le sue sensazioni. Famosa fu la sua risposta: "Me brusa tanto il cul". E ti credo, caro Luigi, dopo 90 ore di bici su quelle selle e quell'asfalto è già tanto che non vi abbiano ricoverato. E aí, como foi? Acredito que você entendeu muito melhor. E é exatamente isso que gosto de trazer para os meus alunos nas minhas aulas de imersão. Gosto de pegar o italiano da vida real, que é aquele realmente utilizado, e fazer uma análise junto com eles, assim como fiz aqui com você. E o resultado? Em 6 meses, muitos já conseguem compreender e se comunicar com segurança em italiano, além de conhecer muito mais sobre a cultura italiana. Agora já conte aqui pra mim nos comentários, você participaria de uma competição dessa? Ou pelo menos gostaria de estar ali assistindo ao evento? Já me conte aqui. Um grande abraço e ci vediamo!